uma empresa de software dentro da Europa que oferece ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços e analisar a utilização dos serviços. Foi criada em 2011, com sede aqui em Helsinki, na Finlândia, de onde estou falando nesse momento, e um site de produção na Irlanda, que é onde fica a base de dados, a nuvem, enfim, a central de dados onde a gente usa e utiliza o serviço. O nosso negócio é ajudar a construir e a manter infraestruturas de dados espaciais para que elas operem de forma confiável. Tá? Nós somos membros do OGC, do Open Geospatial Consortium, e contribuímos ativamente comprometidos com o desenvolvimento da diretiva Inspire aqui na Europa, que é a diretiva que se estabeleceu aqui na Europa para serviços espaciais. Ok, o nosso escopo de validação, ele passa por algumas áreas. Eu vou falar de cada uma delas aqui, que a Spatinail cobre, e principalmente a parte de funcionalidade do serviço, onde você tem a continuidade da disponibilidade, a questão das capacidades, o método de detecção do funcionamento do serviço geoespacial, a parte de confiabilidade, que envolve a parte de capacidade do serviço e a escalabilidade e o tipo de resistência do serviço à carga de utilização, e o próprio desempenho, que também é o tempo de resposta. Além disso, a gente pode incluir aqui a questão das metas e objetivos do negócio, que também são importantes no momento em que você, como organização, define quais vão ser os objetivos para um determinado serviço, um determinado conjunto de dados. E, claro, a gente cobre também uma parte da qualidade dos metadados. Tá? Existe uma validação que é feita para OGC e Inspire, que está embutida no Spatinail Monitor, que envolve a verificação da qualidade dos metadados do serviço. O que a gente não cobre, está fora do nosso escopo de validação, é a questão da qualidade dos dados em si. Muita gente pergunta para a gente se a gente verifica a questão da qualidade dos dados, e realmente é uma área em que nós não trabalhamos. A gente está mais preocupado com a qualidade do serviço que é oferecido do que com a questão da qualidade dos dados, não que elas não sejam importantes, simplesmente porque está fora do nosso escopo. Ok? Bom, em relação à funcionalidade do serviço, a gente desenvolveu, o Spatinail desenvolveu uma rede de monitorização, ou de monitoramento, como desejo falar, que é baseada na nuvem. São servidores dedicados que enviam pedidos de teste e armazenam os resultados numa central de dados dentro da Europa. E um pedido de teste é enviado a cada serviço monitorado a cada 5 minutos. Então, esse pedido ele é específico para serviços geoespaciais e é um pedido de carga leve que varia de acordo com o serviço. Então, regularmente são encontrados novos serviços a partir desse algoritmo, né, desse programa de envio de pedidos, e serviços que estão disponíveis publicamente
Então, nós identificamos os serviços nos padrões WMS, WFS, WMTS e o ArcGIS Map Server REST. E ativamos o monitoramento leve para esses serviços. Tá? Então, atualmente, e isso é feito, já vem sendo feito há mais de 5 anos, então, atualmente são mais de 46 mil serviços. A última apresentação que eu fiz eram 45 mil, então a cada apresentação que eu faço eu tenho que atualizar esse número aqui. Então, atualmente são mais de 46 mil serviços no mundo, com mais de 1 milhão de tipos de conjuntos de dados, de camadas ou de características diferentes. São cerca de 295 milhões, fazendo as contas, 295 milhões de pedidos de monitoramento por dia. Então, isso é tudo feito através da nossa central de dados. Só que aproximadamente 50%, por algumas razões, serviços antigos, não mais utilizados, ou simplesmente porque, por alguma razão, o nosso programa não consegue medir. 50% de toda essa massa é basicamente funcional e realmente monitorado ou monitorizado ativamente. Bom, a rede de monitoramento vai para o mundo inteiro, como já disse, então cada 5 minutos é enviado um pedido para diferentes áreas do serviço. Então, uma vez que o pedido chegou, alcançou o serviço e identificou que aquela área não tem dados ou não tem informação, ele abandona aquela área e procura uma área nova que tenha a informação e mantém dentro da área especificada de provisão do serviço em si, né, do serviço espacial. Em relação ainda à combinação de funcionalidade e confiabilidade, a gente pode dizer que, em relação à confiabilidade do serviço, esse monitoramento contínuo da disponibilidade gera uma visualização gráfica e que permite também ao usuário do sistema configurar alertas e avisos de acordo com a performance do serviço, para que o responsável pelo serviço tenha como saber o que precisa ser feito para corrigir o problema, né? Em relação à disponibilidade, eu preciso tirar. Ok. Deixa eu diminuir a janela aqui para ver. Ok, menu. Não está pegando o link. Ok. Bom, a disponibilidade, os alertas que você pode estabelecer são de acordo com o aumento do nível do tempo de resposta. Notem que aqui ao lado a gente tem o tempo de resposta do serviço, que vem sendo monitorado, e até aqui tudo ok, mas de repente o serviço começa a aumentar o tempo de resposta, que é um sinal que pode falhar. Nesse caso específico, aqui aconteceu um problema e chegou a uma pequena interrupção. A vantagem é que com o sistema você pode estabelecer o nível de alerta que você quer receber, ou o nível de erro
com qual nível de erro você quer receber o aviso para que você possa atuar antes que chegue no ponto em que o serviço caia, né? Então você garante a disponibilidade com essa prática. Além disso, em relação à confiabilidade, é possível estabelecer relatórios que fazem as estatísticas do serviço, que mostrem as estatísticas do serviço de utilização dos conjuntos de dados específicos para os relatórios anuais da diretiva Inspire, aqui na Europa, no caso. Em relação à validação de metadados, é possível validar em relação aos padrões WMS e WMTS 1.3 e 1.00, respectivamente. Então, isso inclui o perfil Inspire View Service para WMS 1.3, que é proveniente do documento técnico, do Technical Guidance versão 3.1, que é o que está disponível atualmente. E somente os documentos, atualmente somente os documentos, os metadados no documento de capability são checados dentro da validação para esse tipo de serviço. Em relação à análise de utilização dos serviços geoespaciais, a gente analisa o bounding box, que é a área onde o serviço é exatamente oferecido, a camada do serviço, detecção por tipo de função, de acordo com a especificação do serviço. Então, Web Map, o Web Map Service, ou Web Map Tile Service, ou Web Feature Service. E aí, com base nos dados de log, de utilização, nós temos automaticamente a análise da utilização do acesso do provedor do serviço. E a gente provê também uma ferramenta de disponibilidade, um widget, que é um painelzinho para que possa embutir em qualquer página web, o que faz com que você publique a sua disponibilidade, o seu nível de disponibilidade, que garantindo a confiabilidade do serviço. Além disso, é possível postar anúncios de manutenção dos serviços e outras notificações aos usuários no diretório do Spatinator, usando os feeds de Atom ou de calendário, o iCall. Em relação ainda à confiabilidade do serviço, e dentro de Spatinator Performance, que é a outra ferramenta da Spatinator, além do Spatinator Monitor, com o Performance é possível fazer um planejamento de teste de carga máxima do serviço, ou seja, você aumenta o número de pedidos por segundo até que o serviço falha e você tem aí o dimensionamento da capacidade máxima e o comportamento desse serviço com o aumento de carga, usando basicamente o mesmo princípio dos pedidos do monitoramento, só que agora com outro objetivo, com o objetivo específico de provocar uma queda no serviço, ou seja, você pode planejar isso antes de publicar um serviço novo, por exemplo, para dimensionar a capacidade máxima dele. Então, esses pedidos são personalizáveis, você varia o bounding box que você quer que o pedido atue, que o pedido alcance, o sistema de coordenadas, o formato de resposta, o tamanho da imagem, tudo isso é customizado, né? E aí você define o período de teste para, no caso, corresponder aos requisitos de capacidade, da qualidade do serviço, que pode ser cumprido com o Spire, por exemplo, e
em relação ao guia técnico de serviços de Inspire, que é o Inspire View, e serviços de download. Além disso, são ferramentas visualmente intuitivas, então você acompanha o andamento do teste e analisa a escalabilidade dos serviços. Então, esses registros são armazenados e você pode analisar os principais eventos no teste e conversar ou discutir o que foi encontrado ao longo do teste com o pessoal de tecnologia e os responsáveis pela infraestrutura. E aí, como isso é 100% na nuvem, né, 100% na web, não há necessidade de instalação de programas na infraestrutura do provedor de serviço. Então, você faz o teste, vê os resultados e não há necessidade de instalação. E aqui é uma amostra de um teste, onde o progresso aqui do aumento do número de pedidos por segundo, até que o serviço comece a apresentar falhas, e aí você vê o comportamento de resposta do serviço em relação ao número de testes. Com isso, você consegue prever melhor a capacidade do seu serviço em relação à utilização real dos usuários, né, no mundo real. E analisa a escalabilidade deles, ou seja, para aqueles serviços que eu preciso de maior infraestrutura, talvez seja necessário fazer algumas modificações, para outros nem tanto. Isso vai muito depender também do que foi estabelecido como requisito para o serviço, para as especificações do serviço em si. Em relação, novamente, ao escopo de validação, a gente também, como eu comentei no início, a gente também cobre os objetivos do negócio, que nesse caso varia desde número de usuários que se estima que cada serviço vai ter, né, vai experimentar, como também o nível de disponibilidade, e confiabilidade que eu quero estabelecer para o meu serviço, né? Ao longo do tempo, quanto por cento de disponibilidade eu quero. Aqui na Europa, a gente sabe que, de acordo com a diretiva Inspire, a recomendação é que o serviço esteja disponível 99% do tempo durante o ano, né? Então, isso é um dos objetivos que quem quer seguir a diretiva Inspire tem que cumprir, por exemplo. E aqui uma ideia também que você pode analisar é as áreas de utilização mais populares, as áreas do serviço que foram mais utilizadas. E aí você também dimensionar a infraestrutura de acordo para cumprir com o que foi verificado no período anterior. Então você pode redimensionar a infraestrutura de acordo com as informações que você recebe da utilização do serviço. Ok? E aí você pode gerar relatórios executivos mensalmente ou semanalmente, de acordo com a demanda da gerência, da diretoria, e aí estabelecer comparações de utilização, de disponibilidade, enfim, realizar as análises que se deseja e de uma forma bem simples e direta, com um clique você gera um relatório como esse, em que você tem uma quantidade de informação estratégica fundamental para
para a organização. Bom, a gente cobriu inicialmente até aqui essa parte, a parte de funcionalidade, confiabilidade e de objetivos do negócio. E agora eu vou falar um pouquinho da parte de qualidade, de validação em relação à qualidade dos metadados. Okay? Então, os metadados são a validação que é utilizada dentro do Spatinail Monitor. Ela é baseada basicamente em dois documentos. Um deles é o documento do OGC, que é a especificação de implementação para o WebMap Server. Essa é a cópia da página, da capa do documento, versão 1.3. É um documento de 85 páginas, se eu não me engano. E para quem precisa cumprir com a diretiva Inspire, aqui na Europa, Technical Guidance de implementação do Inspire View Services. Então, é um documento de 114 páginas, se eu não me engano. E aí, a partir desses documentos, a gente pode rodar realizar testes no documento Capabilities que verifiquem uma série de itens que estão relacionados com esses documentos. Aqui estão, não sei se dá para ver bem, mas aqui estão as referências dos capítulos e páginas de cada um desses documentos. Então, por exemplo, para o documento geral, o teste geral que é feito para o documento XML, que é o de formação do documento e validação do esquema, né? Então, são dois testes. Para o WMS, de uma maneira genérica, os serviços da WMS, são 21 testes, e aí aqui eu listo eles, vou mostrar para vocês um por um, mas não em detalhe, mas basicamente citar correção do elemento raiz, atribuição da localização do esquema, que é mandatório, enfim, bounding box não podem estar vazios. Então, é uma série de testes que são corridos no programa, que você checa esses itens, todos esses itens que estão no documento, dando sequência aos 21 testes aqui. Por exemplo, título para camada é mandatório, então às vezes se não colocou o título na camada, aparece lá um aviso que aquela camada não tem o título, por exemplo. E aí não passa no teste, mas enfim, dentro do divisor do Spatinail Monitor de Standard Compliance, você checa todas essas informações. Aqui é a continuação da lista dos 21 testes, e aí, uma vez que passe nos testes para o OGC, em seguida, para quem precisa cobrir com o Inspire, ele testa para o Inspire View Services. E aí, os testes para o Inspire View são o Capabilities e Get Capabilities e Get Map. As operações de Get Capabilities e Get Map são mandatórias. As capabilities estendidas do Inspire são mandatórias, ou seja, são 5 testes que são verificados em relação ao Inspire View Service.
eu dizia que tivemos uma pequena interrupção em relação, provocado por alguma questão de conexão, mas também eu falava sobre os 5 testes que são feitos para o diretivo Inspire View Services. E aí, quando ocorre uma questão, algum ponto em que o serviço não cumpre com algum determinado teste, então isso é gerado uma lista de pontos onde o serviço não cumpre completamente com aquele teste. E aí, de acordo com o que for encontrado, se for simplesmente um warning, um aviso, não for um erro, você tem a linha do documento, além da identificação, claro, na lista do que aconteceu, você tem no documento capabilities, o highlight, né, uma exposição, né, ele mostra na linha, identifica a linha em amarelo, se for um aviso, se for um erro, se tiver tido alguma falha ou não passou num determinado teste por alguma razão, ele identifica também, lista e mostra em vermelho no documento abilities. Então, reparem que, ao invés de pegar um documento com 85 páginas, o outro com 114, ou seja, nós estamos falando aí de 200 páginas de um documento, mais o documento capabilities, e comparar item por item, o sistema faz isso para você, identificando as linhas do documento capabilities que você precisa corrigir. Então, isso economiza bastante tempo na produção da verificação, da validação dos metadados do serviço. Ok? Em relação à integração agora, falando um pouco mais sobre Inspire, desculpa, nós, Spatinei, está trabalhando com os membros do grupo de manutenção e implementação para validação e teste de conformidade com o que está sendo chamado validador comum para o Spire, que é o Spire Validation Framework. Então, assim que isso estiver disponível, vai ser integrado ao Spatinei Monitor, os módulos desse Validation Framework, para as classes de conformidade de Spire View e Download Service. Então, e aí você já tem hoje, mas vai ter mais completo ainda, resultados oficiais de testes para os serviços que queiram cumprir com o Spire. Você tem controle do teste, resultados fáceis diretamente no programa, no Spatinei Monitor, e pode incluir os testes de validação nos relatórios de disponibilidade, de capacidade, de performance e uso do serviço também no Spatinei Monitor. Em relação aos critérios de Inspire, de qualidade do serviço, e mais algumas informações, hoje é possível medir 100% do critério Inspire para a qualidade do serviço. Então, a disponibilidade e desempenho, é possível estabelecer uma disponibilidade de 24/7 durante todo o ano, de acordo com o que a gente viu, do monitoramento do tempo de resposta,
com as funções de alerta no Spatneo Monitor e definir a capacidade, ou seja, é possível definir a capacidade do serviço através dos testes realizados com o Spatneo Performance. Além disso, né, além desses critérios, é possível, a análise dos serviços é feita, uma análise geográfica do serviço, ou seja, o elemento geoespacial é analisado no Spatneo Monitor em relação ao conjunto de dados dos serviços espaciais oferecidos e a validação dos metadados dos serviços, como a gente comentou, com as especificações de OGC e Inspire, que assim que estiverem disponíveis, o Validation Framework serão incorporados no Spatneo Monitor. Então, conforme prometido no título do webinar, e como objetivo de validar os serviços com os padrões OGC e Inspire, é possível obter um teste do Spatneo Monitor por 2 semanas através do nosso website. Não existe nenhum compromisso por parte da organização em relação a isso, é realmente gratuito. E esses testes podem ser realizados uma vez a organização tenha acesso durante essas 2 semanas. Pode realizar esses testes de validação e corrigir em relação ao que se pretende em relação a cada um dos serviços. Bom, gostaria de deixar aí um espaço para perguntas. Se houver alguém que tenha 2 áreas ou 2 serviços que a Spatneo disponibiliza gratuitamente. Um deles é o diretório do Spatneo e o outro é um mapa de serviços, que é mais aqui para a Europa. Então, o diretório, basicamente, na página do Spatneo também, você pode colocar o nome, palavra-chave, localização, para encontrar um serviço espacial. Se nós estivermos monitorando, vai aparecer numa lista, ou por país, se você desejar assim. E aí você tem, por exemplo, no momento que você encontra um serviço, você tem como ver minimamente, e isso é uma informação pública, essa parte do diretório, tá? Até aqui qualquer pessoa pode chegar e visualizar a disponibilidade do serviço nos últimos 7 dias e no último ano. Nesse caso aqui foi um serviço em Portugal de informação geodésica. Um outro que eu destaquei hoje é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também com uma boa disponibilidade ao longo do ano. Esses 2 serviços encontrei no diretório e aqui tem a informação sobre a disponibilidade deles nos últimos 7 dias e no ano. Além disso, como eu comentei, o Service Map, o mapa de serviços da Europa, e aí é basicamente para a Europa, que mostra os principais provedores de serviço na Europa. E se você quiser verificar o país especificamente, você pode clicar no país ou dar um zoom na região, e aí vai mostrar, não sei se dá para ver o contorno aqui bem de Portugal, mas vai mostrar as áreas de Portugal que estão a oferecer serviços espaciais, o maior número de serviços. Então, basicamente era isso.
Eu agradeço a participação.